Reflexão do Evangelho do dia, Mateus capítulo 21, do versículo 28 a 32. Os cobradores de impostos e as prostitutas vos procede no reino de Deus. Caros irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus que chega até nós no Evangelho de hoje nos alerta sobre o perigo que correremos quando ficamos somente no conhecimento da palavra de Deus e não a colocamos em prática. Quando não somos coerentes entre o que falamos e o que vivemos. Conhecer a palavra de Deus e não vivê-la é conhecer a verdade e permanecer na mentira. Era o que acontecia com as lideranças religiosas no tempo de Jesus. Estes conheciam bem as Escrituras, mas não vivia a palavra que conhecia. Colocava os pesados fardos nos ombros das pessoas e eles mesmos ficavam somente no discurso. No texto, no Evangelho de hoje, Jesus faz uma série de advertências a essas autoridades, dizendo: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos procedem no reino dos céus. Ou seja, estes que eram excluídos por estes líderes seriam acolhidos pelo Pai, antes destes que se julgava justos, mas que na verdade precisava de conversão. Prostitutas e cobradores de impostos que ouviram as pregações de João Batista se converteram e endireitaram as suas vidas. Enquanto estes líderes continuavam no erro, não se abriram à conversão. Jesus critica duramente as posturas dessas autoridades que eram incoerentes entre o falar e o viver. E para despertar neles e também em nós a necessidade de uma revisão de vida, ele conta a parábola dos dois filhos que foram chamados pelo pai para trabalhar na vinha. O pai dessa história representa Deus e os dois filhos representam duas posturas diferentes diante do chamado de Deus. O não do primeiro filho representa os cobradores de impostos e as prostitutas, que a princípio disseram não a Deus, optando, fazendo uma escolha por caminhos contrários, mas depois se arrependeram e se converteram. Já o sim do segundo filho representa as posturas dos líderes religiosos, que a princípio disseram sim a Deus, mas o sim deles fica somente na palavra. Não os levou à conversão. Essa palavra serve de advertência para muitos de nós, que dizemos sim a Deus, mas não assumimos este sim. Meu irmão e minha irmã, com qual filho nos identificamos?
com aquele que disse não, mas que depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha? Ou com aquele que disse sim, mas que o seu sim ficou somente nas palavras? O operário da vinha do Senhor não ficou somente no discurso ditado o que o outro deve fazer. Pelo contrário, ele põe a mão na massa. Assim como Jesus, ele ensina o outro fazendo. O nosso sim a Deus deve ser sincero, autêntico, deve nos colocar a serviço do reino de Deus, como foi o sim de Maria. Deus o abençoe a todos. Fica na paz de Jesus.